Nesse vídeo eu vou conversar sobre crenças, a importância que uma crença tem em moldar a nossa realidade. A gente já viu vários conceitos importantíssimos nos últimos vídeos, nas últimas aulas. Eu quero amarrar isso quando a gente fala sobre crenças. Crença, na sua forma mais simples, é uma percepção sobre o mundo, é uma frase, é um julgamento. Tá? Então, é uma percepção com carga emocional. Porque junto a essa frase, a essa percepção, esse julgamento, que é uma lente do mundo, existe uma carga emocional. Eu vou te dar um exemplo. Políticos são corruptos. Né? Talvez quando você diz essa frase, políticos são corruptos, é uma frase, ela é um julgamento. É uma generalização. E tem uma carga emocional. Eu já vi o mundo dessa forma e eu sei que quando eu tinha essa crença, eu sentia o quê? Raiva, ódio. Por trás disso eu tinha a sensação, como consequência dessa crença, de que eu sou vítima de um político. De que esse político tem poder sobre mim. Primeiro que existe algo chamado político. Em vez disso, construir que isso é só um rótulo. Na verdade, existe um ser humano e cada ser humano é único. Então, o político é uma generalização. É um personagem. Ele não tem como ser real. Eu não estou vendo quem aquela pessoa realmente é. As necessidades dela. Por que ela age daquela forma? Por que cada um é único? A consistência e a inconsistência daquela pessoa real que está ali. Então, por trás dessa crença, também tem a ideia de que eu estou me sendo tirado alguma coisa. De que quando alguém é corrupto, ela está roubando, ele é um ladrão. E está roubando a mim. Então, eu tenho um senso de identificação egóica. De que algo está sendo arrancado de mim. Isso me leva para uma crença do que da falta, da ausência, de que eu preciso me proteger de alguma coisa. Isso me leva para um espaço de combatividade, de resistência. Então, uma simples crença como políticos são corruptos, todo político é ladrão. Essa frase, associada com essa carga emocional, ela tem uma consequência no meu campo energético, no seu campo energético gigantesco. E isso limita a nossa realidade. Porque essa vibração, essa carga emocional associada a essa simples frase é o que cria a nossa realidade. Primeiro, ela muda o meu estado emocional interno, os meus neurotransmissores. Tudo aquilo que está acontecendo dentro de mim muda. Muda a frequência vibratória, muda o padrão pensamento, muda a forma como eu estou encarando a realidade. Basta eu entrar em contato com essa crença, com essa frase ou com esse gatilho que essas emoções vêm associadas. Por exemplo, eu vejo um político falando na televisão. Ele não falou nada, ninguém disse nada, mas essa frase veio na minha mente. Todo político é corrupto, todo político é ladrão. Imediatamente eu não consigo mais ouvir aquela pessoa que está ali como ela é. Eu já criei um rótulo e criei uma capa, uma ilusão, uma fantasia a respeito daquilo que está associado à minha crença, porque eu resgato aquela emoção, aquela carga retida, a sensação de que alguém está me tirando alguma coisa, que eu preciso me proteger, de que existe algum perigo, e vai vir um movimento aqui de tensão corporal, de tensão emocional, de resistência. Isso bloqueia a minha capacidade de estar pleno naquela realidade, ver aquela pessoa como ela é e fazer escolhas conscientes a respeito de mim, a respeito do que eu estou vendo na minha frente e como eu quero ou não lidar com aquela realidade que está sendo apresentada. Se eu vou permitir que aquela realidade coletiva, que não é a minha realidade, se torne a minha realidade. Porque na minha realidade não existem políticos. Na minha realidade não existe corrupção. Na minha realidade imediata, ela é muito diferente daquilo que a realidade coletiva tenta vender para mim através do quê? Televisão, jornal, livros. Talvez isso ainda para você não faça sentido. Mas eu tenho certeza que ao longo da nossa jornada, você vai conseguir compreender o que o Satya quer dizer com uma realidade coletiva que não é a minha realidade. Quer dizer, como assim, Satya? Você vive no Brasil. Existe a corrupção, ela está presente. Pois é, o que é Brasil? Quem criou essas linhas? Eu já atravessei a fronteira a pé. Não tinha nenhuma linha. Tinha só uma crença. Senso de identidade do ego, também existe o senso de identidade coletiva. Isso é uma crença. Quando alguém se identifica com, por exemplo, um time de futebol, e ela transfere quem ela é para aquilo, existe uma transferência, que a gente vai ver isso em projeções,
e ela sofre fisicamente, ela sente dor, sofrimento quando aquele time que ela está se identificando perde, isso é uma transferência de mim para algo fora. Isso é uma projeção, por isso que dói. É por isso que o ego nos protege. Todo o processo de sombra que a gente tem visto nos outros vídeos está relacionado com isso. Então as crenças é que geram esse processo de identificação. Se eu acredito que aquele time de futebol sou eu, que o Brasil é real e eu sou brasileiro, pronto, eu incorporei ao meu senso de eu ser brasileiro, eu incorporei ao meu senso de eu, porque eu sou brasileiro, aquele político, ele faz parte da minha realidade. E é essa liberdade que eu quero presentear você, de entender que a realidade coletiva, mesmo a realidade da pessoa ao seu lado, pode ser muito diferente da sua realidade. E que só você tem o poder de escolher aquilo que é parte ou não de você. E através de um olhar verdadeiro, cristalino, claro, é que existe o início da compreensão de onde inicia a minha verdadeira identidade, que até não sei a melhor forma de dizer, onde inicia a minha verdadeira essência, que é um fluxo e não uma identidade, e aquilo que seria de fato uma identidade. Ok? Que é o que? Uma personalidade. As crenças criam a minha realidade, criam a sua realidade. São as crenças que limitam o potencial de alguém. Nós vamos fazer um exercício sobre crenças para que você compreenda o quão importante é reconhecer os padrões limitantes ou empoderantes que uma crença pode te trazer. Da mesma forma como uma crença pode te trazer todas essas cargas emocionais negativas retidas sobre julgamentos, medos, porque é uma cadeia de pensamentos associados a uma crença, você pode ressignificar o seu mundo, ressignificar a sua vida. E cada vez que você entra em contato com essa visão de mundo, você pode criar empoderamento, fortalecimento, energia, prazer, consciência, glória. E essa é a jornada de ser o que? O arquiteto de si mesmo. Então nessa jornada que eu estou convidando para que você faça comigo, de se tornar senhor, senhora do seu próprio destino, de reconhecer a sua própria jornada, criar a sua própria realidade, eu quero que você perceba que as crenças são indispensáveis. As crenças são o ponto-chave dessa jornada no nosso plano mental, porque reflete nas nossas emoções, reflete no que você é agora a cada momento. Cada vez que eu entro numa nova oportunidade, numa experiência limpa, eu carrego a carga do que um dia eu fui, ou de toda a carga que eu absorvi de pessoas, às vezes muito negativas sobre o mundo, e eu trago para essa nova realidade. Não existe transformação, eu vou só encontrar o que? Uma repetição do mesmo ciclo. É por isso que a nossa realidade coletiva repete o mesmo ciclo, porque se dizem as mesmas frases, é uma profecia autorrealizada. E se coletividade de pessoas acreditam na mesma coisa, elas vivem a mesma experiência de novo, e não conseguem perceber, porque não são responsáveis pela própria realidade que estão criando. E eu quero que você entenda que as suas crenças criam a sua realidade, e que vai ser necessário, a partir de hoje, que você se empodere disso. Eu convido que você faça essa revolução interna, de entender que cada vez que você acreditou em alguma coisa como sendo verdade, você tornou verdade para você num nível psicológico, emocional, e também você materializou, você criou, você alinhou a sua frequência vibracional com aquele tipo de experiência, e é esse tipo de experiência que continua retornando como um feedback, um looping positivo, reafirmando a sua crença. Essa é a maravilha, que tudo é um milagre. Tudo é um milagre na minha vida e na sua vida. O milagre para criar uma realidade destrutiva e dolorosa é o mesmo milagre para criar uma realidade maravilhosa, incrível, cheia de prazer. Uau! É a mesma energia que eu mobilizo para criar uma realidade ou outra, e o poder está em mim. Só que eu preciso reconhecer quais são os meus padrões ocultos que estão criando essa realidade. E eu vou terminar essa conversa te convidando para perceber uma crença da seguinte forma. Uma crença é como se fosse uma teclinha no piano travado. Imagina um piano, aqueles pianos lindos, maravilhosos, em que tem uma tecla travada, travando o tempo todo a sua realidade, a minha realidade. Essa vibração, esse tom travado, ele impede com que aquela música que eu crio a cada momento da minha vida seja uma música nova, limpa.
porque aquela tecla está travada. Então as crenças, elas são pensamentos com uma carga emocional, e essa carga emocional cria a minha realidade. Ela está vibrando, ela é uma vibração que nem o som da tecla do piano travada. Agora imagina que a gente tem várias mãos travando várias teclas, e que o piano está e eu estou tentando tocar uma música com as teclas que sobram e é quase impossível, porque toda essa carga negativa, todos esses padrões ocultos pelas crenças me impedem de cantar, de tocar a sinfonia de quem eu sou, um ser livre. Então eu sou livre, precisa soltar essas teclas, soltar as crenças, ok? Esse é o meu convite para você. Te amo, muito obrigado por você estar se permitindo ser livre. Que coisa maravilhosa. Satyananda.